A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, queridos? Antes de nós começarmos, vamos orar. E eu quero fazer uma oração por cada um de nós, pelas nossas vidas, e depois eu vou passar para minha filha fazer uma oração. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós, em primeiro lugar, Senhor, te pedimos perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo pecado, Senhor, que possamos ter cometido contra Ti. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Lava-nos com o Teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós pedimos a presença dos Teus anjos e arcanjos aqui neste local, nas nossas casas, na casa dos nossos vizinhos, Senhor, dos nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, o domínio, o governo e a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, a Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, Tu és bem-vindo na nossa casa, Tu és bem-vindo na nossa vida, no nosso lar, no nosso coração, na nossa família, na nossa nação, nos quatro cantos deste planeta. Nós declaramos: Tu és bem-vindo em nome de Jesus. Você pode dizer aí, querido: Jesus, seja bem-vindo na minha casa. Espírito Santo, seja bem-vindo na minha casa. Toma teu lugar de honra, controla, domine, governe e dirija a minha vida e a vida da minha família, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Quero pedir que o Senhor dê ordem a seus arcanjos e anjos para se colocar do lado direito e esquerdo de todas as estradas distritais, municipais, estaduais, federais e internacionais. Peço também em nome de Jesus que toda oposição maligna caia por terra em nome de Jesus. Seja todo amarrado em nome de Jesus e vá para o abismo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome, nós declaramos que tu és o Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Passa os céus, passa a terra, mas as tuas palavras, elas não passarão, elas irão se cumprir no nome de Jesus. Amém. Michele. Querido Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, pedindo perdão a Ti por cada pecado e falha que nós cometemos, por cada erro, Senhor. Por tudo aquilo que nos afasta de Ti, nós pedimos perdão. Pedimos perdão, Senhor, pela falta de discernimento, pela falta de entendimento dos tempos. E nessa noite, Senhor, nós queremos Te adorar, invocando o Teu nome sobre as nossas vidas, invocando o Teu nome sobre a nossa saúde, sobre a saúde de todos aqueles que se chamam pelo Teu nome. Te agradecemos, porque não há outro Deus como o Senhor, nenhum outro como o Senhor. E o Senhor é realmente muito bom, muito bom, muito bom. O Senhor é maravilhoso. E nós precisamos, Senhor, precisamos muito de Ti nas nossas vidas. Precisamos muito de Ti no nosso coração, precisamos muito de Ti nos nossos sonhos, nas nossas casas, nas nossas famílias. Obrigada por ser Deus fiel, perdoador, provisor, Senhor, provê tudo o que nós precisamos. E o mais que precisamos, Senhor, é a Tua presença nas nossas vidas. É estarmos cheios do Teu Espírito Santo. E eu quero, Senhor, Te pedir perdão, porque pouco espaço damos, Senhor, para que Tu Te manifestes em nossa vida, Espírito Santo. Nós somos ensinados, Senhor, a igreja é ensinada a buscar o Senhor para receber dons, a buscar o Senhor quase como que para Te usar.
e nos esquecemos completamente que o Senhor é uma das pessoas da Trindade, que o Senhor também ama, que o Senhor também se importa, que o Senhor também quer ser nosso amigo, que o Senhor também quer estar conosco, não só para trazer dons, não só para trazer talentos, mas para ter comunhão conosco. Querido Espírito Santo, abre, por favor, os olhos da tua noiva e deixa ela atenta a ti. Abre os ouvidos espirituais da noiva para que estejam atentos à tua doce voz. Meu Senhor, nós temos aprendido da tua sensibilidade. E a palavra diz, Senhor, que o único pecado sem perdão é aquele que ofende a ti. É o pecado contra o Senhor. E isso só me mostra o quanto o Senhor é especial. Espírito Santo, nessa noite, fala ao coração de cada um. Ministra ao coração de cada um a respeito de quem tu és e daquilo que tu esperas de cada um de nós. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e precisamos muito de ti. Não para dons. Precisamos de ti porque tu és Deus na terra. Tu és o Consolador que Jesus deixou. Tu és o nosso amigo querido. Te damos liberdade, Senhor. Te damos liberdade para falar conosco, para nos corrigir em cada coisa que precisamos ser corrigidos, para nos guiar, para nos inspirar. Mas o que mais te pedimos nessa noite é que tu venhas neste lugar e que tu venhas na casa de cada irmão que está assistindo agora conosco, mesmo que esteja assistindo no futuro, Senhor. Visita, visita, visita cada um, Senhor, e nos atrai a ti com cordas de amor, porque o Senhor e o seu amor cobrem multidão de pecados. E estando contigo, Senhor, estamos muito mais atentos a qualquer coisa que possa suceder ao nosso redor e ao nosso derredor. Fala conosco também, através da tua filha, Senhor. Fala conosco nessa noite. Tu és bem-vindo nas nossas casas. Tu és bem-vindo nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom é orar ao Senhor, é louvar ao Senhor, né, com todas a sua graça, né, porque o Senhor é bom. Eu queria, amados, mostrar uma coisa para vocês. Não sei se vai conseguir ficar direitinho. Deixa eu ver se tem outro. Acho que esse aqui talvez fique um pouquinho melhor. Tá. Grava a gravura, grava na memória a gravura. Deixa eu aqui. Semana passada, que na minha cabeça tem um versículo que fala assim. Aliás, eu fiquei lembrando, tem uma música, mas a música é em cima da palavra do Senhor que fala assim: ainda que a figueira não floresça, né? E tem toda aquela parte lá, que está lá em Abacuque. Vamos ver aqui. Que diz assim, ó,
mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me andar em lugares altos. Amém, queridos? E essa passagem tem uma música bem conhecida, né? Então, passei essa semana com essa como se diz, com esse refrão na minha mente, não? E fiquei pensando, a gente pensa, né? E fica pensando a respeito. Nesses últimos dias nós tivemos, como se diz, muitas coisas no reino naturais, né? Tivemos o aumento das contaminações por Covid, aqui no sul a nossa região aqui ficou com bandeira vermelha e etc, etc. Então, assim, muitas inquietações naturais, né? E inquietações espirituais também. E ainda tinha mais uma nuvem de milhares e milhões, né? 40 milhões de gafanhotos. Na Argentina, Uruguai, e estava indo para a nossa divisa aqui. E tínhamos também um calor fora do comum. No dia que entrou o inverno aqui no sul, nós tivemos 38 graus, 30 e poucos graus, super abafado, super quente. Ao ponto de me chamar a atenção que os pés de azaleias, as azaleias são aquelas flores bonitas, cor de... nem sei que cor é aquela. Ou um rosa, meio lilás, né? Elas estão com botões. Mas isso aí acontece no fim de agosto, início de setembro, quando elas começam a florir e ficam belíssimas. E aí me chamou a atenção. Aí tinha mais as margaridinhas amarelas que também estavam em flor. E eu pensei, meu Deus, que confusão. Porque o DNA genético, vamos dizer, a memória RAM das plantas, elas têm um ciclo. E existe uma temperatura, um tempo. Então, nas sequências de temperaturas, elas entendem que é tempo de florir. Só que ainda não era o tempo, mesmo quente, nós ainda não tínhamos nem entrado no inverno. E é interessante isso, né? Porque as margaridinhas estão lá, as amarelinhas, as azaleias estão todas com botões. E o que vai acontecer? Quando elas vão querer abrir, vai vir o frio, que de um dia para o outro, em 24 horas, nós tivemos uma queda de mais de 10 graus num dia, né? Hoje eu não sei quanto que está. 15 graus. Não sei que temperatura está agora. Está 10 graus, né? Aqui na Grande Porto Alegre, mas no interior, na fronteira, na serra, às vezes os termômetros de um dia para o outro eles eram, né? E é interessante. E eu fiquei pensando, mas que mensagem, né? Imagina que as árvores, a vegetação, elas respondem ao calor ou ao frio. Se está frio, elas entendem que é tempo de dormir, né? Como se diz, de se fortalecer. E quando começa a ter uma sequência de temperaturas quentes, elas entendem que é tempo de brotar, é tempo de florir e é tempo de frutificar. E ficou me chamando a atenção isso. Pensei, meu Deus, tomara que elas não morram com a geada, né? Porque vão vir dias frios. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse tempo. E como eu estava falando, essa semana tivemos essa nuvem de milhões de gafanhotos e todos os agricultores aqui no sul estavam com um pavor, né? Um pavor muito grande pelo fato de que se eles passarem por uma plantação, não sobra
nada, porque isso é uma praga. Aí tínhamos isso, aí eu lembro que eu fiquei pensando, meu Deus, desemprego, diminuição de salários para muitos, redução de salários, enfermidades, os preços dos alimentos já estão dobrando de preço, né? Comércio fechado, etc, etc. Só o que falta agora, vinha uma quebra gigante de safra por uma praga. Aí eu lembro que eu estava aqui fora, eu levantei minha mão e orei, Senhor, levanta muralhas de fogo flamejante sobre o Rio Grande do Sul, sobre o Brasil, e dissipa essa praga. E manda uma frente polar, Senhor, porque o frio os paralisa, né? Faz eles mudar de rumo. E glória a Deus que em menos de 24 horas, né, veio essa frente fria, né, que é o tempo adequado agora, é o tempo de frio. E aí, daí estava olhando lá as notícias, tem mais uma nuvem de poeira lá do deserto do Saara, né? Eu disse, meu Deus, passou as fronteiras, né, dos continentes e vai chegar provavelmente à América do Sul, vai chegar à Amazônia, né? E ela tem transtorno, mas ela também traz, como se diz, algo bom, que é o quê? Ele traz nutrientes, principalmente para a Amazônia. E eu fiquei pensando, meu Deus. Tivemos terremotos, acho que foi isso. Então eu pensei, meu Deus, olha, eu lembro que o pastor João Carlos nos falou que nos próximos anos, ele disse, nós veríamos e haveriam muitos sinais nos céus. Aí a gente pensa que é só um cometa, não. Aonde que isso tudo aconteceu? Nos ares, não é verdade? Então, amados, e aí me vinha eu preocupada com as plantações aqui do Rio Grande do Sul, não que eu seja, como se diz, uma agricultora, uma latifundiária, não, eu só tenho uma pequena horta, mas durante alguns anos o Senhor me colocava para orar por algumas plantações aqui no Rio Grande do Sul. E foi muito interessante que numa época, nós estivemos numa casa, acho que eu já contei essa história, e naqueles 500 e poucos hectares tinha uma pequena parte do meio que há não sei quantos anos não nascia nada lá. Eles passavam, semeavam, porque eles não iam ter como desviar, eles seguiam reto, né? E por incrível que pareça, naquele lugar nós oramos, consagramos aquele lugar, e lemos lá em Daniel 9, que é aquele pedido de oração geracional que Daniel faz por si, pelos seus irmãos, por todo Israel, pelos sacerdotes, pelos líderes, tudo. E eu orei, declarei, Senhor, assim como Daniel, né, fez essa oração, também eu faço essa oração aqui nesta terra, no meio de um sol quente, vamos dizer assim, né? E consagramos aquela terra, ungimos, abençoamos. E, ok, no próximo... daí quando a gente estava saindo de lá, eu disse assim, Senhor, mostra para eles que filhos de Deus passaram por aqui, que passou profetas nessa terra. E eles estavam, assim, numa situação bem difícil, de falta de chuva, uma seca muito grande. E por incrível que pareça, aquele dia choveu. Nós saímos de lá, choveu, mas não tinha uma nuvem no céu, mas choveu. Aí eu lembro que daí foram saber, mas e quantos milímetros? Porque no interior, quem planta sabe, controla a chuva por milímetros, para saber se ela foi eficiente ou não. Aí a pessoa disse, os donos da terra disseram, olha, choveu, né? Choveu um pouco, mas choveu só lá naquele meio lá. Naquele que há anos não chovia. E o tempo foi passando. Aí passou o próximo ano, terminou aquele ano, entrou o novo ano. E cada vez que eu lembro que eu estava no culto, no púlpito, orando, eu enxergava, conversando com os irmãos, pregando a palavra, eu olhava por cima da cabeça deles, eu via uma plantação de trigo longe. E eu ficava encucada com aquilo, ficava pensando, o que será que isso significa? Aí eu me lembrava,
os campos brancos estão, né? E que o Senhor mande como é que se diz, os trabalhadores, né? Os ceifadores para colher a plantação, os ceifeiros, né? E ficava pensando. E cada vez, cada culto ia mais e mais e mais. E aí na época tinha muitas tempestades aqui no sul. E aí um dia eu assim, será que é para mim orar? Daí comecei a orar. Senhor, guarda as plantações de trigo. Trigo é pão, né? Não só pão, né? Mas principalmente. Tá, até que um dia foi muito impressionante. Aí eu lembrei de perguntar para minha nora o que naquela época estavam plantando, o que se plantava, o que ia se colher. Aí ela me disse, são trigo. Trigo? E aí consegui entender, né, que aquilo era uma plantação de trigo. E continuei orando. O que aconteceu? Aí eu entendi que no dia 31 de outubro, eles iam fazer a colheita lá, que era para mim ir até lá. Aí eu fui. Foi muito impressionante, até dirigi uma colheitadeira, muito interessante, muito legal. Dirigi uma colheitadeira. Mas a coisa mais importante, que eu não precisava ir até lá, mas eu creio que Deus queria que eu fosse até lá para me enxergar que aquilo que nós profetizamos no nome de Jesus, o Senhor, sendo da vontade dele, o Senhor tem compromisso e ele preza pelo seu nome. Eu sou baixinha, mas quando eu cheguei lá, amados, eles foram me mostrar que naquele local, onde há anos e anos não dava nada, não chovia, chovia em volta, mas lá não chovia, não nada vingava naquele lugar, o trigo ele batia assim em mim. Foi muito impressionante. Aí até meu filho tirou uma foto, eu colhi um pouquinho assim, o tamanho daquele trigo. E, amados, a qualidade daqueles grãos foram extraordinários. Foi exatamente o cumprimento da palavra do Senhor. Então, e aí, agora com esse risco de gafanhotos, novamente, o que correria risco seriam as plantações de trigo, porque elas estão pequenos, mas eles estão em formação, né? E eu fiquei pensando, e aí me vinha na cabeça, ainda que a figueira não floresça, e vinha assim, eu pensei, nossa, então quer dizer, a gente ora, amém, queridos? E se alguém está dizendo ou pensando que não está havendo nenhum sinal, que Deus não está usando a natureza para falar com o homem, está mentindo. Porque até os ímpios, até aqueles que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus, todo mundo diz. Eu estava de plantão quarta-feira à noite e foi muito interessante que o assunto era, no meio de pessoas que não professam Jesus, todos diziam, nossa, isso aí é o fim do mundo. Não, mas isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. E eu dizia, realmente, é o fim do mundo. Né? Porque, amados, Deus está falando com os moradores deste planeta. Está tudo escrito na Bíblia. Está tudo escrito, queridos. Está ali, está escrito de Gênesis a Apocalipse. Então, queridos, eu quero... Vocês lembram daquela foto, né? Aquela foto ali é um pé de limão. E eu ganhei essa muda da mãe da minha vizinha, a outra vizinha, não a vizinha do lado, que é o irmão Ayrton e a esposa, é a outra vizinha. E isso faz muitos anos que estão plantado aquele pé de limão ali. Vou te contar, este ano que passou, ele deu o primeiro limãozinho assim, ó. Parecia uma azeitona. E eu fiquei olhando, pensando. Só que me chamou a atenção que com o passar do tempo, aquele limãozinho, aquele pezinho, ele tinha... ele não tinha ficado todo ou verde, o caule, ou o tronco, ou marrom. Ele tinha umas pintinhas brancas. Me chamou a atenção aquilo. Ok. Mas antes de dar continuidade nessa palavra, eu quero que você abra lá em Deuteronômio 28, que fala assim, queridos. Fala das bênçãos, as bênçãos da obediência. Toda obediência tem bênção. Então não diz assim para o teu filho, ó meu filho, tu faz isso, 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 tá?
Aí ele vai lá, não faz, tu fala de novo. Você tem que fazer isso, 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 senão você vai ser, como se diz, disciplinado. Vou te tirar isso ou vou te tirar aquilo. Não é verdade? Então, Deus fala o quê? As bênçãos da obediência. Quando teu filho obedece, tu faz o quê? Tu o abençoa. Tu reconhece, tu o abençoa, não é verdade? Bom, Deuteronômio 28:1 diz: se nós obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje aqui lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Vamos ler de novo? O Senhor me concederá que os meus inimigos sejam derrotados. Se eles me atacarem, eles serão derrotados. Eles virão a mim por um caminho e por 7 fugirão de nós. Amém, amados? Isso aqui, queridos, é Antigo Testamento. É Antigo Testamento. Então, vamos pular agora lá para João. João 1, do 1 ao 5. João 1, do 1 ao 5 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Amém, amados? O que a palavra do Senhor diz? Que onde a luz chega, as trevas têm que sair. Habitávamos em trevas até o dia que o Senhor marcou um encontro conosco, lá naquele poço, como ele fez com aquela mulher, não é verdade? O Senhor providenciou alguma situação aonde ele te esperou. O Senhor sempre está Jesus sempre está com a mão estendida e os braços abertos para abraçar, para segurar todo aquele que o invocar. Porque está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, glória! Glória a Deus, porque um dia, na encruzilhadas, como se diz, no beco sem saída da minha vida, o Senhor me encontrou e o Senhor te encontrou também. Ele marcou o encontro contigo. Porque é o Espírito Santo de Deus que te convenceu e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus no nome de Jesus. Amados, isso parece ser uma coisa tão simples, parece até ser coisas, como é que se diz, palavra decorada, decoreba, mas essa palavra, amados, ela é verdadeira.
ela tem que estar gravada nas tábuas do teu coração para não pecares contra o Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é vida, a palavra do Senhor, ela traz esperança. E tu imagina, amado, se todos os agricultores aqui do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Uruguai, fossem tementes a Deus e erguessem suas mãos, olha, Deus mandaria fogo sobrenatural e queimaria aquelas nuvens de gafanhotos. Eu creio nisso, amados. Creia você também. Sabe? É possível. Eu lembro também, uma vez, quando a irmã Kátia tinha feito um exame e lá tinha dado alguma coisa não agradável, e eu lembro que ela disse assim, mas olha só, pastor, aqui está escrito isso, o que é? Daí eu olhei para ela e eu disse assim, mas já está queimado com o fogo do Espírito Santo de Deus todo o diagnóstico do inimigo, em nome de Jesus. E ela levou aquele exame para casa, botou numa gaveta e se esqueceu. Vocês já ouviram o testemunho dela? 9 meses depois, o Senhor fez ela lembrar daquele exame. Aí ela pegou aquele exame, marcou uma consulta e foi lá. E os médicos ficaram estarrecidos porque ela tinha um tipo de câncer gravíssimo e que provavelmente ela não deveria estar viva, por ter ficado 9 meses. Eu estava junto com ela, amados. Ela fez vários exames, repetiu aquele exame, não sei quantas vezes, repetiu, porque não achavam aonde que estava, porque tinha realmente sido queimado com o fogo do Espírito Santo de Deus. E tem mais uma coisa, amados, é muito interessante. Porque eu estava junto quando a médica falou que o médico especialista nesse tipo de câncer diz, tem certeza que ela não fez quimioterapia, nada? Aí ela disse, não, fez sim. O fogo do Espírito de Deus é poderoso, é a melhor quimioterapia que existe. E nós brincamos, mas realmente o Senhor é tremendo. Então, eu lembro que eu disse para minha filha assim, temos que orar pela Kátia, o exame dela não foi dos melhores, só isso que eu disse. E eu também esqueci. Né? Então, assim, eu queria Deus mostrar para ela e para todos nós o poder que Ele tem, o amor extraordinário de Jesus, né? Que Ele fez esquecer. Tu imagina que horror que ia ser se ela não tivesse esquecido, né? Não, Deus trouxe paz. E quando já não tinha mais nada, o Senhor trouxe a memória. E aí foi lá, foi constatado, fez 500 exames. Ela fez aquele tipo um Sky que chamam, que tu passa, um scanner que tu passa tudo em fatinho do cérebro até embaixo. E eu fui lendo aquele livro. Eu olhava assim, nada. Cérebro, nada. Olhos, nada. Isso, nada. Eu disse, Kátia, não tem nada aqui. Ela, será? Não, aqui está dizendo que não tem nada. Então nós entramos e foi algo muito extraordinário. Que quando a médica disse, olha, realmente foi um milagre. Ela se jogou no chão, no meio do consultório, de joelho, e começou a dizer, glória a Deus, Jesus me curou, Jesus cura. E ninguém mais fechou a boca dela, graças a Deus, porque ela saiu no corredor, se jogou de joelho, fez um peixinho assim de joelho, e dando glória a Deus, aleluia, e veio todo mundo para saber o que é que estava acontecendo, e ela dava, olha, algo extraordinário. Realmente, Deus é extraordinário, queridos. Deus é extraordinário, maravilhoso, tremendo, porque ela foi radicalmente curada com uma simples oração, amados. Então, queridos, seja lá o diagnóstico, o prognóstico que for, ordena que o teu corpo, a tua alma, o teu espírito se sujeite ao nome de Jesus. Amém? E voltando então para a palavra, né? Realmente, o Senhor, quando Ele vem, Ele vem. Quando Ele entra, Ele entra. E Ele não espera, Ele não coloca a porta
Tem gente que diz assim, mas se o Senhor quiser, então eu quero que Ele faça isso, que Ele faça aquilo, tipo assim. Gente, quem está se perdendo não é Deus. Quem está se perdendo é você. Somos nós, muitas vezes, que se perdemos no caminho. Quem está perdido precisa de um guia. Não é verdade? E a palavra é guia. A palavra do Senhor diz que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Lâmpadas por quê, amados? Porque ela ilumina os meus passos, porque ela me direciona para o lugar certo, ela não me faz dar volta em vão. Não, a palavra do Senhor, ela é o melhor GPS que existe. Ela é direto, reto, para cima, para frente e para o alto. Amém, amados? Então eu queria que você abrisse também. Aqui diz que Ele é a luz. Agora eu quero falar, antes de passar para a próxima palavra, sobre aquele pé de limoeiro ali. Esse pé de limão, eu sempre desejava ter uma muda daquele limão. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama ele de limão bergamota, porque ele tem casca de mexerica, de bergamota, mas tu te engana, é amargo. Não é amargo, é limão. Até eu botei um pouquinho aqui no meu copo. Mas ele tem muito caldo. E ele frutifica o ano inteiro. E é muito interessante porque é umas folhinhas bem verdinhas e ele dá aqueles limões desse tamanho. Ô, me pega um ali que tem ali na caixa. Desse tamanho, bem cor de laranja, cor de cenoura. Ele é muito bonito de ver. E e realmente parece uma bergamota. Eu sei que em outros estados ele é conhecido como limão crioulo, né? Então, eu sempre desejei, plantei não sei quantas vezes, até que eu ganhei da minha vizinha, que ela trouxe lá da mãe dela, lá do interior de Santa Catarina. E eu plantei. E vou te contar uma coisa, que faz muitos anos que eu plantei. Eu não sei se não... ele é assim. Se você pudesse sentir o cheiro, você ia ver que ele é extremamente perfumado. Extremamente perfumado, amados. Cheiro muito bom. Pode colocar na salada, fazer chá, fazer limonada, suco, o que você quiser, né? Ele é muito bom. Deu? Tá. Ó, Joana. E então eu tinha esse desejo. E até porque, amados, porque ele dá o ano inteiro, né? Ele sempre está com os pezinhos, uns pés pequenos, eles estão assim, chegam a estar pendurados assim, arrastando no chão de tanto que ele produz. E esses tempos, eu de vez em quando olhava e pensava, puxa, mas não tem uma flor nesse limão, não tem nada nesse pé de limão, não tem um fruto. Ficava olhando. Passou o tempo. Aí me chamou a atenção que o ano passado ele apareceu, eu nem vi a florzinha, quando eu vi tinha um limãozinho desse tamanho. E aí, fiquei de olho, né? Aí eu observei que as folhas daquele limoeiro começaram a dar uma enrugadinha, tinha umas manchinhas. Existe uma praga que dá nas plantas, principalmente as violetas chamadas cochonilhas. Só que é umas coisinhas brancas, bem branca. Ela também ela tinha umas marquinhas brancas no seu caule, né? No seu tronco. E aí fiquei observando, né? E agora este ano eu observei, início deste ano, que ele estava infestado daquilo. E aquilo não era branco, só tinha marcas de brancas no caule, mas as folhas por baixo, ela fazia uma crosta marrom. Aí eu procurei na internet, né, que é para passar, daí eu fui lá descobrir que a tal da torta de mamona, que além de ser um excelente nutriente foliar, ele também mata essas coisas. Só que normalmente as receitas que tinham eram gigantes, coisa para muitos hectares, né? Até que um dia eu encontrei uma receita caseira
para a quantidade que a gente precisa, a gente pode usar numa horta. Até foi lá na Horta do Dichan, no YouTube, né? Que é a Amélia, que ela tem um pai de origem japonesa, e ela fez um canal para ele sobre a horta, que ele tem uma como se diz, uma roça, vamos dizer assim, de plantação de horta, que dá de tudo em cima da laje da casa deles. Então, eu achei muito interessante, porque com aquela receita eu consegui fazer. Aí fiz todo aquele esquema, né? Aí botei lá num borrifador. E aí borrifei. Aí eu observei que depois que eu borrifei, umas 2, 3 vezes, ele começou a dar mais folhas. E ele agora está cheio de flores, né? E aí me chamou mais atenção. Então eu estou botando mais e mais, no mínimo umas 2 vezes por semana, né? Estou botando lá o negócio. Mas hoje eu fui olhar mais de perto para retirar aquelas folhas que estão mais, vamos dizer assim, contaminadas, né? Aí eu observei o caule. Peguei uma faca e comecei assim, com as costas da faca, comecei a fazer rapar, assim, tirar aquilo tudo e borrifar e tirar e borrifar. Aí o Senhor começou a me falar comigo, amados. Por isso, essas palavras aqui que o Senhor colocou no meu coração, mas assim, ó, que para nos mantermos limpos, dá trabalho, viu? E esse trabalho de limpeza, de purificação e de santificação, não pense que Deus vai fazer por ti. Não, Ele não vai fazer por mim. Ele já deixou tudo escrito aqui e disse que se eu seguir os seus mandamentos, terei grandes bênçãos, amados. E se eu errei, porque isso aqui era Antigo Testamento, em Deuteronômio 28, mas hoje nós temos Jesus. Se eu pequei, se eu errei, se eu andei de qualquer jeito, eu tenho o sangue de Jesus ao meu favor, amados. Então, temos que resistir. E olha, muitas vezes o inimigo vem que nem, como eu disse lá na primeira palavra, se o inimigo vier contra ti por um caminho, ele vem contra ti por um, mas tu te fortalece que por 7 ele fugirá de ti. Ele foge disperso. Então, amados, nós temos a obrigação da palavra do Senhor ser viva na nossa vida, e nós temos a obrigação diante dos olhos do Senhor, diante dos moradores deste planeta, diante dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, da nossa família, de nos corrigir. Ainda que tu tenha que ir lá pegar a palavra, borrifar lá, rapar, se for o caso, né? Mas vou te contar que fiz um sucesso hoje, tirei mais coisas. E assim é, amados. Deus falou muito, porque Ele está prestes. E o Senhor me mostrou assim, muitas são as promessas que Deus deu para a tua vida quando tu te converteu, quando teu filho te converteu, seu esposo se converteu, sua esposa, quando a tua família se converteu, quando a minha família se converteu ao Senhor. E o Senhor deu palavras que eu ficava pensando, meu Deus, mas é tanto assim? Mas será? Meu Deus, né? Tipo assim, mas eu sou tão pecador, eu fiz tanta coisa errada. Mas eu não conhecia aquela palavra que diz, onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Então, queridos, a graça do Senhor já está superabundando na tua casa, na tua família, na tua vida. Se ainda não está, olha, eu vou dizer que não adianta pegar a torta de mamona, não. Pega a palavra de Deus, a espada e ó, rapa tudo. Corta, dissipa, taca-lhe fogo. Né? Então, queridos, porque a palavra do Senhor, ela é viva. E realmente, tem hábitos ruins na nossa vida que nos separa do amor de Cristo, que vai nos tirando do caminho, que é nós que temos que mudar. Quer um exemplo? Durante 5 anos, no início, por 2 anos, eu buscava o pastor João Carlos Marques 2 vezes por semana, né? Eu
moro na Grande Porto Alegre, então eu saía de manhã, ia para o meu trabalho em Porto Alegre, voltava à tarde, depois voltava novamente a Porto Alegre, pegava o pastor João, levava onde ele ia pregar, ou trazia para cá, quando ele pregava nas sextas-feiras, depois levava ele de volta, depois voltava para São Leopoldo. Muitas vezes eu fazia o caminho de volta como é que se diz, em stand-by, né? No piloto automático de Jesus. Eu só dizia assim: Senhor, eu preciso chegar em casa. Obrigado, Senhor. Me leve em segurança para casa. E assim ia. Mas assim, queridos, o que eu quero dizer com isso? Que a gente, não importa, importa sim. Todas as palavras de bênçãos, tudo que foi profetizado para mim, para minha família, para ti, para tua família, isso importa muito. Mas, para isso se tornar realidade, eu tenho que corrigir coisas. E não pense: eu estou pedindo para Deus, tira esse vício de mim. Esquece. Quem é o viciado? Quem é muitos são viciados em drogas, em cigarro, em bebida, em maus hábitos, em pornografia. O que tu falou? Muitos são viciados em horrores de coisa, amados. Eu tenho pedido: Senhor, arranca isso de mim. Amados, só um pouquinho. Quem é que... Olha, o Senhor não... Tu sabe o que é certo, o que é errado. Então, Senhor, eu peço perdão em nome de Jesus. Passa teu fogo nos meus olhos, queima tudo que não vem de ti, apaga da minha memória todas as memórias indecentes, em nome de Jesus, né? Tudo que eu fiz de errado, e corrige. Corrige. Eu lembro que aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, são poucas as estradas que tu pode andar mais que 80. A maioria é 80. As freeway é 100, 110, eu acho, né? Então, e hoje na nossa vida é difícil andar 100, 110. Não, andar 80, né? Coisa difícil. E isso para mim é uma coisa muito difícil, né? Ainda é uma coisa muito difícil. Como eu saio muito cedo da manhã, antes nunca tive problema. Eu acho que de tanto dizer que eu não tinha problema com aquilo, agora eu passei a ter. Qual é a tentação de, quando estiver atravessando a BR, em vez de fazer a volta, já entrar direto, né? E aí, que é proibido. Por lei a gente sabe que é proibido. E aí eu fiquei pensando, e cada vez o Senhor me mostrava algo. Assim se instaura as cochonilhas, os pulgões na vida do cristão. Coisinha pequenininha. Mas não tem ninguém, não tem nem polícia aqui essa hora da manhã. Ou essa hora da madrugada. E eu sempre dizia: não tô nem aí. Eu parava em tudo que é sinaleira, de madrugada, não de madrugada, né? E mas o que é isso? O que mudou? Então, queridos, e eu lembro que o pastor João Carlos dizia: é 80 por hora. Eu tentava sempre vir pela outra estrada, que a outra pelo menos dava para ser 100, né? Era 100. E então a gente tem essa dificuldade. É claro que a gente sabe que nos anos 70, quando eles instituíram 80 km por hora, foi uma época que o combustível, que é a gasolina, estava em falta no Brasil. Então, o que eles faziam? Os postos de gasolina fechavam na sexta-feira. Quem abasteceu, abasteceu. Quem não abasteceu, danou-se, né? Tinham que empurrar carro, né? Então, só que isso não mudou. Porque realmente, hoje em dia, numa BR, andar a 80, tu tá atravancando o trânsito, né? Mas é lei. Então, eu tenho pensado muito a respeito disso, dessas pequenas coisas. Provavelmente, né, eu não perca a salvação por isso. Mas isso é uma coisa sutil. Que esse pouquinho, essa coisinha de nada aqui, ela nos leva dessa forma a fazer outras pequenas coisas que nos contaminam. E é uma brecha. Certamente, quando eu vi lá, não sei quantos anos atrás, que o meu pé de limoeiro, que tinha começado com uns pontinhos brancos, se eu tivesse lá
ido lá, procurar fazer a coisa mais correta, botado lá o antídoto no caule, nas folhas, provavelmente ele não estaria como está hoje, né? Então, quem é o culpado disso? É Deus? Não. Provavelmente, se você tivesse andado segundo manda a palavra, né? Não, mas eu não sinto nada, não fiz nada, fiz só isso, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Todo mundo faz. Eu sempre digo, a gente sempre diz, eu não sou mãe de todo mundo, né? Você não é todo mundo. Jesus morreu por ti, amado. Jesus morreu por ti, querida. Nós somos pessoas das quais temos um valor que nós não temos noção do valor que temos. E nós, muitas vezes, nos tratamos como se fôssemos um chinelo velho, como se nós não tivéssemos valor nenhum, como se nós fôssemos uma fruta estragada. Então, nós temos o compromisso de honrar o nome de Jesus, da obra da cruz, de andar adequadamente, de não ficar com pequenos vícios de coisas erradas, porque tu começa com uma coisinha simples, não, hoje eu estou atrasada, não, mas amanhã eu não vou estar atrasada, né? E aí vai. Aí daqui a pouquinho, quando vê, você está concordando com coisas que são inverdades, é sutil. E isso vai, sabe o quê? Contaminando o coração, a alma. E isso vai endurecendo os ouvidos e o coração. Quando você vê, você já não sente mais o Espírito Santo. Eu lembro que o pastor João Carlos dizia, o Espírito Santo de Deus, ele é muito suave. Quando você vê, quando tu menos espera, tu fica repetindo as coisas erradas, repetindo, né? E o Senhor te guardando, o Senhor te guardando, o Senhor te livrando, né? Muitas vezes tem uma família que ora, que jejua, por filhos, por esposo, por esposa, por tudo, né? E a pessoa vai. Só que lá pelas tantas, ele cansa. Porque o espaço dele começa a ficar pequenininho. Porque e ele sai. Quando ele sai, como dizia o pastor João Carlos, ele deixa a porta aberta. E o outro não vem sozinho. Vem com mais 7. Mais forte do que eles. Né? Tem uma palavra que diz que por 6 vezes o inimigo virá contra ti. Mas ser forte, corajoso, fique firme, porque na 7ª ele fugirá de ti. Interessante isso, né? Porque, então, amados, a nossa vontade, ela tem que ser sujeita ao nome de Jesus. A minha vontade, ela tem que se submeter à palavra de Deus. A minha quando tu tem que justifica demais, já tu sabe que está errado. Porque o Espírito Santo é suave. Então, quando tu começa a justificar demais, quando tu começou a justificar, tu já sabe que tu não tem razão nenhuma. E você diz, Senhor, me perdoa. E muda. É sutil, mas é muito bom. E durante essa semana eu estava orando porque a gente abre, eu trabalho dentro de um hospital que é linha de frente no combate ao Covid aqui no estado, então é isso, é aquilo, é um bombardeio de coisas. As pessoas, amados, estão assim, ó, elas não sabem o que fazer, elas estão com muito medo, porque elas não têm esperança, elas têm medo, né? Então nós podemos trazer a esperança, que é Jesus. Nós temos esperança, amados. Temos que nos fortalecer, né? Ajudar ao nosso próximo, fortalecer ao nosso próximo em oração, em jejum. Amados, esse tempo de estar em casa não é só o tempo para comer, é um tempo também que você pode fazer um bom jejum. Que muitas vezes você não poderia fazer porque estava trabalhando, o teu trabalho talvez seja muito puxado, não é verdade? Mas agora está podendo. E a palavra de Deus, amados, ela é extraordinária, queridos. Ela é extraordinária. Eu gostaria que você abrisse lá no Salmo 119. Eu costumo dizer que o livro de Mateus
É Jesus falando, Jesus ensinando a nova Constituição, a Constituição do cristão, o manual do fabricante, né? Tem tudo ali, e ouvir, tu vê os relatos da pessoa de Jesus. É algo muito bom, muito tremendo, queridos. E no Salmo 119, ela é como se fosse a Bíblia inteira. E tudo que fala de mandamentos, de ensino, tem aqui, amados. Estude o Salmo 119 com a sua família. Pega todos os dias da semana, você tem tempo agora, né? Estude. Vão estudando e pede, Senhor, grava as tuas palavras nas tábuas do meu coração. Senhor, que a tua palavra venha a ser vivificada. Me dá o entendimento e o discernimento e a revelação da tua santa e bendita palavra através do teu Espírito Santo. E grava nas tábuas do meu coração e do teu coração, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, o Salmo 119, versículo 105. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha que coisa tremenda. Eu vou continuar lendo aqui. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios. E ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente. São a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Afastem-se de mim os que praticam mal. Eu quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Tu rejeita todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Tu destrói como refúgio todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos e o meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor. Amados, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é escudo e broquel. Ela é lâmpada, ela refrigera a minha alma, ela sacia a tua sede, a minha sede, a sede de justiça. Eu lembro que logo que eu me converti, me disseram assim: Deus se agrada daqueles que têm fome e sede de justiça. Eu tinha muita fome e sede de justiça, mas a minha justiça era a justiça humana. E descobri que a justiça verdadeira é a justiça de Deus. Ela é tremenda, amada. Ela é viva. Então, isto é maravilhoso. Maravilhoso. Abram, queridos, em Marcos. Hoje nós damos uma passeada na Bíblia. Aquilo que eu fiz, Marcos capítulo 16. Onde é que tá? Aqui. Aquilo que eu fiz, amados, com aquele pezinho lá de limão, de tirar aquelas folhas. O Senhor me mostrava que aquelas folhas contaminadas, aquilo que tem te contaminado, você tem que arrancar, tirar, cortar, tacar-lhe fogo, amados.
E às vezes tem coisas que estão tão incrustadas nos ouvidos, nos olhos, na boca, no coração, que a gente precisa pegar, e às vezes os nossos pés, né? O vício do pecado. Você vai precisar pegar a espada do Espírito, a palavra do Senhor, e esfregar. Eu fiz isso hoje com aquele caule do meu pé de limão, e vou te contar, eu ia fazendo assim, ia saindo um monte, e eu borrifando lá, como se diz, a torta de mamona. Foi muito interessante, queridos. E eu fiquei impressionada em 3 dias tá carregado de flores e um perfume maravilhoso. Então tu imagina que se tá frutificando, mesmo com umas 2, 3 aplicações. Então imagina, amados, imagina como é que você vai frutificar se você tirar toda a pedra de tropeço do teu caminho, todo vício. Vai lá, abre aquelas gavetas, aquelas revistas que tu tem escondido lá não sei quanto tempo, que só você pensa que é só tu que sabe. Taca-lhe fogo nisso, né? Muda a tua vida, muda teu pensamento. Agora é época de mudar, queridos. Agora é época de se alinhar, é época de arrastar, como se diz, os móveis do lugar, tirar o tapete, tudo que está escondido, trazer a luz da palavra. Luz, que onde a luz chega, as trevas têm que sair. O mofo, amado, pode estar bem escondido, mas quando tu arredou o móvel, quando tu abriu as gavetas, quando tu folhou as folhas, ele aparece. Amém? Então, talvez a tua vida esteja aí cheia de cochonilha. Teu corpo, a tua mente, e fogo, amado. Manda fogo no que não presta. Aí tu pode dizer, mas é tão difícil, ninguém ora por mim, queridos. Eu vou contar uma coisa. Quando eu me converti, oraram por mim, sim, graças a Deus. Mas vou te contar que a maior guerra quem fez foi eu mesma. E o próprio Espírito Santo ia me ensinando. Ia nos ensinando. E nós fomos andando de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus nos ensinou. Sim, é verdade. Eu tinha uma oposição espiritual tão horrível, de que parecia que o meu cérebro, na minha cabeça, é como se eu estivesse levando choque lá dentro. Tinha náusea, vontade de vomitar, era horrível. Aí eu li na Bíblia que haviam castas que só saíam com jejum e com oração. Então eu estou de jejum. E não fiz jejumzinho assim, tirei o cafezinho. Eu disse assim, se eu disser isso, eu sou hipócrita, porque nem tomo café da manhã, né? Não, ficava da meia-noite até às 18 horas do outro dia com água, com líquido, né? E eu, outras vezes, fiquei durante um ano inteiro, de janeiro a dezembro, eu fiz, além dos jejuns, fazia jejum de Esther 3 dias por mês, sem nada, sem comer nada, sem tomar água, sem nada. E boa parte deles trabalhando. Mas não pensa que é o do teu pastor. Não, é teu compromisso, é tua obrigação. Você pode pedir para algum líder orar, ore por mim, para que o Senhor me fortaleça, para que eu vença essa batalha. Amém, queridos? Então, abro em Marcos 15, versículo 16, diz assim: Jesus disse, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Curados. Então, amados, para quem é esta ordem aqui, queridos? Para você, para mim, para nós. Para todos nós.
Então, estes sinais seguirão aos que crerem. Eu creio. Você crê? Amém. Glória a Deus. Ah, não tem a mais nem a menos. Ontem um irmão, um novo convertido, me ligou desesperado, chorando. Um novo convertido, né? E muitas vezes eu já tinha orado por ele, já tinha orado pela sua mulher, tudo, pela sua casa. Às vezes parecia que tinha entendido e não tinha. Aí, ontem, conduzi ele em oração. Ok, repete aí comigo. Senhor Jesus, te peço perdão de todos os meus pecados, tudo que eu cometi de errado até o dia de hoje. Perdoa-me, lava-me com o teu sangue e eu te invoco, Senhor, venha habitar dentro de mim, que o meu corpo, minha alma, meu espírito seja cheio do teu Espírito Santo. E em nome de Jesus, agora eu tomo autoridade, amarro todo demônio, todo comandado de principado e potestade, toda a hoste da maldade, tudo que no passado eu dei legalidade, seja amarrado e levado cativo para o abismo, em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, da minha mente, consciente, subconsciente e inconsciente, sai da minha família em nome de Jesus, porque agora o sangue de Jesus me cobre do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, a minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos, da minha descendência, dos meus irmãos em Cristo, em nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Amém, amados? À medida que fomos orando, ele foi orando, bem, toda aquela opressão foi embora, queridos. Por quê? Estes sinais seguirão aos que crerem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, profetizarão, curarão os enfermos, porque há poder no nome de Jesus, queridos. Então, essa é a nossa verdade, amado. Essa é a tua verdade. Não é a nuvem de gafanhotos, não é a nuvem de areia do deserto, não é pragas. A nossa verdade é o que está escrito. No mundo tereis aflição, está escrito. Mas, amado, creia, porque toda aflição que você pode passar, você se fortalece no Senhor. Eu nunca vi, não existe avivamento onde está tudo às mil maravilhas. Ah, nunca se ouviu tanta oração. Porra, se você pudesse ver, amados, no reino do Espírito, o mapa do Brasil, uma vez, há muitos anos atrás, eu vi o mapa da minha cidade, da minha região, quando o Senhor me colocou para orar vários horários durante o dia, horários específicos, declarando a palavra de Deus sobre os cristãos no Rio Grande do Sul, no Brasil, e etc, etc. Começou na América, nos 4 cantos do planeta. O Senhor me mostrou uma chaminha bem pequenininha e parecia aquilo assim, sabe quando o vento bate numa velinha que quase vai apagando, e à medida que a palavra do Senhor era declarada sobre o céu, sobre os ares, o reino do Espírito no Rio Grande do Sul, ela ia se fortalecendo. E aí daqui a pouco acendia uma outra. E eu fui vendo o mapa todo sendo iluminado, né, pequenas nos 4 cantos, amados. E isso é assim que acontece. Nós estamos aqui no sul do Rio Grande do Sul. Você está aí, tem gente que está lá em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, como é que é o nome daquela ilha lá que teve outro dia, da África, da costa da África, Cabo Verde, né? Na Alemanha, na Bélgica, na Austrália, nos 4 cantos do planeta, onde tiver um brasileiro, uma brasileira, né? Então, querido, você imagina que, aqui sai um fogo do Espírito, que se une aí na tua casa, em todos os estados do Brasil, e vão, onde o Senhor me mostrava que no reino do Espírito elas se juntam e formam um torpedo, formam um míssil, né? E muito pode a oração de um justo, queridos. Então, não desista, continue, não olhe para trás, olha para frente, os teus pecados, a tua vida torta, o Senhor corrige, mas você precisa se colocar na linha.
Amém? Não é o Senhor que vai lá te pegar pela mão. Não, você sabe o caminho. Você sabe onde está o caminho. Você sabe como permanecer no caminho. Você só precisa ficar no caminho. Amém? E marchar, e andar, e limpar, e arrancar. Tem coisas que você tem que tacar fogo, que não tem conserto, amados. Né? Tacar fogo. E outra coisa, tem coisas, amados, que as precisam ser confessadas, porque quando tu traz à existência aquilo que o inimigo te tinha preso, quebrou a autoridade, aquilo já foi desmascarado. Amém? Tudo que o Senhor traz à luz para ser desmascarado e vencido no nome de Jesus. Não importa teu passado, não importa o dia de ontem, importa agora. Importa o teu posicionamento a partir deste momento, a partir de agora, amados. Amém? Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Então, não se esqueçam. O Senhor é bom, o diabo que não presta, mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. E é interessante, porque se ela se renova a cada manhã, significa que todas as milhares de misericórdia para o dia de hoje, o dia de ontem, nós usamos todos. É muito engraçado, né? Oh, glória a Deus por elas se renovarem a cada manhã. Então eu convido vocês, amados, para orarem. Vamos orar. E vou dizer uma coisa para vocês. Talvez você tenha aí na sua vida um pé de... Você seja uma videira, né? Que está sem fruto, que está com como é que se diz? Com uma praga, mas a solução. E a solução? Pegar a espada. Oração, jejum, né? E menos Netflix e mais palavra do Senhor, né? E louvar ao Senhor, agradecer o nome dele. E quando você vier uma nuvem de dúvida, de angústia, lembra daquela música, da palavra que nós lemos antes. A palavra que está lá escrita em Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não há ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja nada, amados, nós louvaremos o nome do Senhor. Ele traz à existência aquilo que não tem, porque Ele tem compromisso contigo, Ele tem compromisso com Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. E Deus não mente, Deus não se arrepende, porque Ele é sempre tempo presente. Amém, amados? E a obra da cruz é imutável. Não tem como mudar isso no universo. É imutável. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, apresentar todos os nossos irmãos que estão assistindo via internet. Eu não os conheço, talvez alguns, mas Tu os conheces a todos e Tu os chama pelo nome. Rasti barlastori marlasti andarás. Rabai andarai ederelere barrasturi adaramas. Raste larabastori adarabakita larasti andaramas. Sharasti holamai anderebasturi andaramas. Halarama halarimahas. Rastirilere bastori anderemas. Rita lahasti oma larabasti andaremas. Hosti barlasti anderemas. Aquele que está dizendo assim: ah, mas é muito difícil, eu não consigo, eu sou fraco. Amados, se fortaleça no Senhor, não na tua força, porque a tua força, ela é vencível, mas nós nos fortalecemos no Senhor. Amém, queridos? Você se fortalece no Senhor. Reisti de bastolarabasti andaramas. Rasti andarai edere helestu yebalasti andaramas.
Ah, Senhor, visita, Senhor, cada família agora, Senhor. Que o sopro de vida do Teu Santo Espírito, Senhor, vivifica, Senhor, sopra nas narinas dos teus queridos, Senhor. Vivifica-os, Pai, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, todos os dons espirituais, Senhor, para realizar sinais, prodígios e maravilhas em Teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Rebalastará cantoloro e esteriliribasti andaramas. Rabastalarlastorimas. Rastiribaha e aderelerebastori ederemas. Rastalará e aderelerebasti halaramasti andaramas. Ah, falarão novas línguas, terão dons de interpretação, profetizarão, profetiza, abre a boca e profetize bênção sobre a tua família, bênção sobre aqueles que tu acha que jamais que será impossível. Não é. Quem te disse que é impossível? Não há impossível para Deus. Ralarastarabaiestarabasturi alaramas. Rastiandorohosti balaramas. Rastibai edereliribasturi andaramas. Oh, Senhor, bendito seja, louvado seja o teu nome, Senhor. Sê, Senhor, exaltado sobre todo nome. Sê exaltado, Senhor, na nossa família, na nossa nação, Senhor. Abençoa, Senhor, os cristãos nos quatro cantos deste planeta, Senhor. Levanta muralhas de fogo flamejante em volta das suas casas. Guarda, guia e os proteja e nos proteja em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que estão enfermos sejam radicalmente curados, sejam libertos dos vícios em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que Jesus ricamente nos abençoe, hoje e sempre, e até sexta-feira que vem, se o Senhor assim o desejar. Amém, queridos? Tenham um fim de semana abençoado. Não percam a oportunidade de ler e estudar, compartilhar com a tua família o Salmo 119. Ele é o maior salmo da Bíblia, mas ele é um resumo de todos os mandamentos de Deus e de Jesus. Amém, queridos? Que Jesus possa ricamente estar te surpreendendo em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Como dizia o pastor João Carlos, queiro-me bem, que eu também queiro bem a ti. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Boa noite a todos.